vou te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vamos lá do início. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Vá! Canta mais alto um pouquinho, vá! Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Coloca aquele melhor sorriso, mesmo de máscara, vá! Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Sim, ó, te amo. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Você pode dizer aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom, amém, queridos? Você pode se assentar por um momento em nome de Jesus. Graça e paz a todos. E a nossos visitantes, agradecemos a sua presença. Sejam muito bem-vindos. Para que você aproveite bem o nosso culto e a nossa igreja, queremos lhe dar alguns avisos. Por favor, desligue o seu celular ou coloque em modo silencioso. Evite sair do templo durante o culto. E ao chegar em nossa igreja, procure ocupar as cadeiras mais à frente. E assim, poderemos manter o bom andamento do nosso culto e você será ricamente abençoado. E lembre-se das medidas restritivas. Use a máscara protetora, utilize o álcool gel para higienizar as mãos, mantenha o distanciamento social e, caso pertença ao grupo de risco, por favor, fique em casa e acompanhe os nossos cultos online através do nosso endereço, Verbo Conquista, em nossas redes sociais. Fique atento às programações desse mês. Rema. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está com as matrículas abertas até o dia 20 de julho. Garanta já a sua vaga. Caso você deseje mais informações, passe em nossa livraria. Estaremos prontos para lhe atender. Curso de Oração Verbo da Vida. Esse curso tem como objetivo promover, por meio do ensino da palavra e de aulas práticas, uma profunda comunhão com o Espírito Santo e consagração na presença de Deus. As matrículas já estão abertas. Para mais informações, dirija-se também à nossa livraria. Estamos esperando por você. Das VV, Departamento de Ação Social Verbo da Vida. Esse departamento tem como objetivo pregar o amor de Cristo não apenas com palavras, mas também com ações sociais. Portanto, contamos com a sua colaboração e com seus alimentos. Estaremos recebendo as doações em todos os nossos cultos. Verbo Team, reunião dos adolescentes.
Se você tem entre 12 e 18 anos, venha estar conosco todos os domingos às 9 da manhã no Andar Acima. Programa Conhecendo a Palavra. Acompanhe as nossas programações na Rádio Brasil FM 107.7, todos os sábados ao meio-dia e também as transmissões ao vivo do nosso culto das 17h30 no domingo. Participe dessas programações. Estaremos esperando por você. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Muito bom estarmos juntos novamente, não é? Em mais um culto. Quem conseguiu estar aqui hoje pela manhã? Foi maravilhoso, não é? Recebemos uma palavra oportuna. Já estamos nas redes sociais, pronto. Então, você que tá aí no YouTube, nós tivemos uma palavra muito boa hoje pela manhã. Depois assista. Não é? Mas fica ligadinho que eu sei que hoje também nós vamos ter uma palavra maravilhosa. Eu sei que o Senhor vai falar grandemente conosco nessa noite. A gente está com muita expectativa, tá certo? E eu queria saber se nós temos alguém aqui que nos visita pela primeira vez. Existe alguém aqui nesse lugar que está nos visitando pela primeira vez? Queria só que você levantasse sua mão, caso tenha algum visitante de primeira vez. Não? Nenhum visitante de primeira vez? Então, tudo bem. Então, hoje nós só temos pessoas aqui conhecidas, né? Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar por esse culto. Pai, graças nós te damos, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor já começou a fazer nesse dia. Que dia maravilhoso. E nós cremos que hoje à noite não será diferente. Amém. Espírito Santo, nós damos liberdade ao Senhor para falar, para ministrar. O Senhor conhece os corações. Fala conosco de forma individual nessa noite, de forma específica, que saiamos daqui de forma diferente de como entramos, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por um culto poderoso. Em nome de Jesus, amém. Deus é bom. E agora, queridos, nós vamos passar rapidamente. Eu sei que algumas pessoas já viram, mas hoje nós vamos passar, ao longo dos 3 cultos, o vídeo do Projeto Pérola, tá certo? O vídeo é bem explicativo, então fica ligadinho, fica atento, porque se você ficar atento ao vídeo, você vai entender bem direitinho do que se trata o projeto, tá bom? O vídeo está pronto aí? Pode o diaconato apagar a luz aqui, que eu acho que fica melhor. O amor de Deus perdoa, restaura, liberta, transforma. E todas as pessoas, sem exceção, podem ser alcançadas por esse amor incondicional. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Projeto Pérola. O Projeto Pérola nasceu a partir de uma clara direção de Deus dada à liderança da Igreja Verbo da Vida em Vitória da Conquista, acerca da necessidade de se alcançar as mulheres do presídio feminino do município com o amor e a palavra de Deus. O nome Pérola é uma alusão à joia de mesmo nome, que é gerada em um ambiente de confinamento e que nasce de uma situação não favorável, vindo a se tornar algo de grande valor. O Projeto Pérola, ele é algo que surgiu no coração do Senhor mesmo, não é? Surgiu de um sonho que Deus me deu, em que naquele sonho eu estava sendo presa, né? E eu me sentia abandonada ali. E eu lembro da minha mãe preparando alguns itens de higiene pessoal e meu filho Bernardo colocando uma Bíblia também dentro do item. E sonhei a esse respeito e acordei chorando bastante. Sabia que o Espírito Santo estava ministrando algo ao meu coração ali. E naquele momento veio algo muito forte dentro de mim, de que o Verbo Mulher, que é o trabalho que nós temos com mulheres, ele iria alcançar também as mulheres no presídio. E eu percebi ali que havia um comissionamento divino mesmo para que fizéssemos esse trabalho. O Senhor mesmo me deu um projeto, conversei com algumas mulheres, né, que já trabalham comigo e
surgiu esse nome, Projeto Pérola, porque a pérola ela é uma joia de valor, mas antes tem todo um processo de confinamento e alguns processos difíceis pelos quais ela passa até se tornar aquela joia tão valiosa. E o propósito desse projeto é justamente esse, através da palavra de Deus e do amor do Senhor, a gente conseguir ajudar de alguma forma na ressocialização dessas mulheres que estão aqui dentro, que são mulheres que também merecem receber do amor de Deus e do perdão do Senhor na vida delas. O Brasil possui a quarta maior população carcerária feminina do mundo, com cerca de 42 mil mulheres presas, o que gera um grande impacto social ante o papel fundamental desempenhado pela mulher dentro do lar, principalmente na vida dos filhos. Como igreja, entendemos que a pregação do Evangelho e da Palavra de Deus é um poderoso instrumento no processo de ressocialização dessas mulheres, pois tem o poder de transformar o ser humano por completo, mudando a sua forma de pensar e resgatando a sua identidade, com impacto na sua perspectiva de vida. A gente vê a necessidade dos internos serem acolhidos pela sociedade. Quando eles voltam a viver, junto à sociedade novamente. Então há um preconceito muito grande e a gente sente a necessidade das igrejas que conhecem o amor do amar o próximo, abraçar esse projeto, vir ajudar a gente tanto em itens de higiene, como dar atenção, culto, falar um pouco de Deus para eles, porque eu vejo muito, eles sentem sede de conhecer a palavra de Deus. Então eu vejo que é do sonho de Deus mesmo, a igreja está abraçando esse projeto. Além disso, como cristãos, cremos que Cristo morreu em favor de toda a humanidade, sendo a salvação uma dádiva disponível a todo aquele que crê, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O Projeto Pérola tem como objetivo alcançar as mulheres do presídio feminino de Vitória da Conquista, com o amor e a palavra de Deus. A primeira etapa do projeto consistirá na entrega de 40 kits com itens de higiene pessoal e material evangelístico, bíblias e livros, em intervalos bimestrais. Após implementada a primeira etapa, o projeto evoluirá para ações evangelísticas dentro do presídio, como a realização de cultos e palestras voltadas para o público feminino, bem como a realização de cursos profissionalizantes. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. Gostaria de agradecer imensamente, principalmente nesse momento de pandemia, a Igreja Verbo da Vida, toda a sua direção, todos os seus membros, todas aquelas pessoas que têm ajudado, os parceiros, e dizer que contamos sempre com essa iniciativa da Igreja, no sentido também espiritual, como nesse sentido de doação de material. A Igreja faz uma diferença enorme aqui dentro da unidade, porque a gente percebe quando o pessoal faz alguma ação aqui nessa unidade, tanto espiritual como de material, a gente nota a diferença até por conta dos internos, a gente vê a diferença. Então, nesse momento, a gente só faz agradecer e dizer que estamos aqui de portas abertas para todo esse tipo de iniciativa. O Projeto Pérola é resultado de uma visão dada por Deus e está inserido na grande comissão de Cristo, além de ser um importante instrumento de transformação social. Mas para que a visão se cumpra, recursos humanos, materiais e financeiros são necessários. Você está disposto a contribuir com essa visão e fazer parte de algo tão grandioso que nasceu no coração do próprio Deus? Existem muitas formas de colaborar. Caso queira se tornar um parceiro dessa grande obra, entre em contato conosco através do telefone 77-3421-1594 ou através do WhatsApp 77988535004. Você também pode realizar a sua doação através do link abaixo. Não fique de fora. Projeto Pérola, transformando vidas com a palavra e o amor de Deus.
Glória a Deus. Então, queridos, você conseguiu entender o projeto? A gente tentou jogar o projeto no papel, não é? O projeto que apresentamos para o presídio, num vídeo, para que toda a igreja pudesse entender. Esse projeto não é nosso, é do Espírito. Eu nunca pensei em trabalhar com mulheres de presídio e um dia eu sonhei e o Espírito Santo me comissionou a isso. E eu creio que é um comissionamento para toda a igreja. Amém? Você está pronto para pegar junto com esse projeto? E aí, só para ficar mais claro, amados, o projeto ele vai ter 3 etapas. Nós estamos executando a primeira etapa. Qual é a primeira etapa do projeto? A cada 2 meses, a igreja vai entregar, lá no presídio Newton Gonçalves, 40 kits com itens de higiene pessoal e material evangelístico. Certo? Conseguiu entender? Não é uma ação isolada. A gente não vai entregar 40 kits agora e depois não vai entregar mais. Por isso que precisamos do seu apoio. Amém? Porque cada bimestre, não é? Esses 40 kits, eles têm um custo estimado de R$ 3.500 a R$ 4.000. E não vai ser uma vez só, vai ser a cada 2 meses, entendeu? Então, nós precisamos que você agarre, abrace esse projeto e se torne realmente um parceiro, sempre mensalmente ofertando, doando para esse projeto e divulgando também. Nós já temos outras igrejas que estão querendo ajudar. Então, eu sei que não vai faltar recursos, mas nós queremos que todos nós aqui estejamos envolvidos, não é? Todos podem participar, até os adolescentes, até as crianças, amados, podem participar, não é? Ofertando, chama todo mundo e vem para ofertar nesse projeto lindo, que nasceu no coração de Deus. E você pode ofertar aqui, ó, esse envelope cinza. Dentro dele tem um papelzinho com os nossos departamentos. Você pode ofertar em qualquer departamento, mas também vai ter um tópicozinho aqui, Projeto Pérola, Ação Social no Presídio. E aí você pode ofertar. Nós não vamos receber doações materiais. Ah, não, Leilana, eu quero comprar os itens e trazer. Para a nossa logística, é melhor receber a doação, até porque nós temos um preço diferenciado que nos foi ofertado pelo supermercado Canaã. Graças a Deus, supermercado de Sérgio. Então, para nós é melhor que o que você iria gastar comprando, você oferte aqui, tá bom? Tem também um link, você pode ofertar. E aí, fique à vontade para fazer parte desse projeto. Contamos com você, tá bom, amados? Agora, eu queria chamar a Herbert aqui, para nos trazer uma palavra poderosa sobre dízimos e ofertas. Glória a Deus. Deus é bom. Quantos ficam felizes nesse momento, queridos? Oh, glória. Deus é bom. Abram lá, por favor, em Malaquias 3:10. É um texto bastante conhecido. Glória a Deus. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Querido, antes de eu explicar aqui Malaquias 3:10, abram lá também Tiago 1:23. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Vou ler, viu? Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Agora eu vou explicar os dois. Primeiro ponto, aqui não está falando para a gente trazer os dízimos, e o Papai do Céu não vai falar, filhinho, quando estiver sobrando um bocado, quando você tiver mais fazer dinheiro, você traz o dízimo. Não é isso que ele está falando, não. Mas nessa pandemia, o povo economizando, Deus entende, só não aceita, só não concorda. Amém? Então, trazei os dízimos e as ofertas da casa do tesouro. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, para que trazer o dízimo à casa do tesouro? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Para que mantimento? Para a expansão do reino, para pagar as contas, para a gente ter mais espaço, para comportar mais gente. Amém? Para mais pessoas serem alcançadas por essa palavra maravilhosa. Terceiro ponto, e o que vai acontecer quando a gente trazer o dízimo? Nosso Deus nos garante abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos sem medidas. E eu vou dizer um negócio para você. E Ele ainda pede para colocar Ele à prova. Meu irmão, uma pessoa, para se colocar à prova, é porque se garante. Então Deus, Ele garante o que Ele fala.
Ele cumpre, ele vela em cumprir a sua palavra. Amém? Deus, ele é fiel à sua palavra, queridos. Quarto ponto, não devemos escutar essa palavra agora e não praticar, senão seremos, como está escrito em Tiago, homem natural. E Deus não quer que nós vivemos uma vida natural, e sim sobrenatural. O que é sobrenatural? Acima do natural, acima das expectativas humanas, acima da natureza humana, acima da lógica humana, superior às forças da natureza, que não é explicável pelas leis naturais, extraordinário, miraculoso. E eu adicionei mais duas coisas: acima do seu contra-cheque e acima do seu salário. Deus é bom. Querido, oh, glória. Querido, eu não estou falando aqui para viver uma vida sobrenatural, é uma vida sem planejamento, jamais. Nós temos que planejar, temos que fazer orçamento sim, temos que ser organizados, amém? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, temos que ter equilíbrio, amém? Deus é bom. Então faça esse orçamento, se você está precisando, corte gasto desnecessário, gaste menos do que você ganha, pode economizar, não tem problema, não é pecado, só não corte o fluxo. Você pode cortar tudo, pode economizar em tudo, só não corte os dízimos e as ofertas, porque você vai estar cortando o fluxo e aí o negócio piora. Amém? E muito pelo contrário, nós não podemos quebrar esse princípio, porque Ele que vai tirar de onde você está e te colocar em outro patamar. Glória a Deus. O que é dízimo? Dízimo é 10% de tudo aquilo que chegar às nossas mãos. Chegou um dinheiro, querido, bateu na conta, já tira 10%. Não deixa ficar lá rodando não, porque você pode ser tentado. Chegou, tira logo 10. É do Senhor, é dízimo. Amém? E esse mesmo dinheiro, já separa uma oferta também, meu queridão. Dízimo e oferta para Deus é a mesma coisa. Como diz nosso pastor aqui, se perguntar ao piloto qual é a asa principal do avião, a direita ou a esquerda? As duas. Dízimo e oferta é a mesma coisa, tem que trazer os dois. Um não vai anular o outro. Amém? Então, dízimo, chegou o dinheiro, 10% é do Senhor. Oferta, o dinheiro que chegar também, tira uma oferta de qualidade. Amém? O dízimo ela vai proteger, vai cercar suas finanças. E a oferta vai lhe fazer ficar mais rico, mais próspero. Amém? Deus é fiel. E para encerrar, para muitos, essa pandemia foi o fim de alguns negócios, de empresas. E para outros foi um divisor de águas. Foi um tempo de crer mais, de dizimar e de ofertar mais. E de continuar crendo que Deus continua sendo Deus, com ou sem pandemia. Em meio ao caos, Ele se manifesta na vida daqueles que continuaram sendo fiéis e crendo e não abandonaram o barco. E por isso Ele se mostrou o Jeová Jireh, o Deus provedor. Deus é bom. Você que vai dizimar e ofertar, pode levantar suas mãos. Você que está no YouTube, nos assistindo, está o link aí com o QR Code, você pode clicar, não perca essa oportunidade. Você que está nos acompanhando na rádio também, está sendo transmitido. Eu vou falar aqui as contas, para você também não perder essa oportunidade, amém? Banco do Brasil, agência 5778, dígito 9. Conta corrente 9923, dígito 6. E nós temos também a conta do Sicoob, agência 3226, conta corrente 11607, dígito 6, CNPJ 20164 933 1000 ao contrário, tracinho 21. Igreja Evangélica Verbo da Vida em Vitória da Conquista. Amém? Não perca essa oportunidade, queridos. Levante suas mãos. Todos já pegaram? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, por essa grande oportunidade de estar na Tua casa. Muito obrigado porque nós sabemos que já está passando essa pandemia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós podermos nos reunirmos de novo, meu Pai. Que alegria no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de vir à Tua casa, meu Pai, a casa do tesouro. Devolver, meu Pai, o nosso dízimo e a nossa oferta. Nós devolvemos por amor. Muito obrigado, Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Pai, nada pagaria, meu Pai, por tão grande salvação, por tão grande amor, pela Tua fidelidade. Senhor, quantos estão aí morrendo, meu Pai, estão em hospitais, e nós estamos aqui, tendo a oportunidade de Te agradecer, de Te louvar, de levantar as nossas mãos para o Deus Criador, para o Jeová Jireh, para o Deus Provedor.
Muito obrigado, meu Pai, por esses dízimos e essas ofertas. Em nome de Jesus, amém. Pode vir, queridos. Eu vejo a chuva regando minha semente. É sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É sobrenatural de Deus chegando de repente. Cara, eu vou semear, cante. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Diga! Regando minha semente, é sobrenatural de Deus, chegando de repente. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Você está com expectativa? Glória, eu acho que o retorno pode abaixar um pouquinho só o retorno aqui. Bom, gente, eu quero também saudar os nossos ouvintes da Rádio Brasil FM. Agora está sendo transmitido ao vivo lá. Então você que está nos escutando na Rádio Brasil FM, nós somos a Igreja Verbo da Vida. Eu sou o pastor Paulo Bahia e a gente vai trazer uma palavra para abençoar o seu coração. Você pode inclusive nos fazer uma visita, tá bom? E eu creio que a sua vida nunca mais será a mesma. Quero também agradecer a participação das pessoas que estão nos acompanhando aí no YouTube, né? E eu creio que também você vai ser ricamente abençoado, tá bom? Gente, antes de eu começar a ministração, deixa eu falar algo para você, porque eu sei como começa, mas eu não sei como termina, né? Então já vou dar alguns avisos aqui bem breve. Quero dizer para vocês que o nosso culto do Verbo Team, dos adolescentes, eles voltaram, tá bom? Começou hoje pela manhã, seguindo as regras, né, do distanciamento social. Então, todos os domingos às 9 horas da manhã, no andar acima, nós temos o nosso culto dos adolescentes. Então, se você tem um filho, sobrinho, com a idade entre 12 a 18 anos, traz ele, porque ele vai receber uma palavra de Deus para abençoar a vida dele. Outra coisa também é que devido ao congestionamento, à procura, né, da marcação da sua presença em nossa igreja através do link, nós percebemos que no culto de terça-feira, por ter um culto só, havia uma necessidade de a gente poder abençoar mais vidas, abençoar mais pessoas. Então nós nos reunimos, a diretoria, a liderança dessa igreja, e decidimos em conjunto ter 2 cultos na terça-feira. Amém, irmãos? Mais pessoas serão abençoadas. E o culto da terça-feira tem uma diferença dos cultos do domingo. O culto da terça-feira ele só tem 1 hora de duração, e o culto do domingo ele tem 1 hora e 15 minutos, enquanto nós estamos seguindo as orientações do decreto. Quando a pandemia passar, os cultos do domingo voltam a ser de 1 hora e meia, mas os da terça-feira permanecem sendo de 1 hora. Outra coisa também é que os cultos do domingo, de um para o outro, por exemplo, agora à noite, tem uma diferença de 1 hora. No de terça-feira, de um para outro, tem uma diferença de 30 minutos. Então, o culto de terça-feira vai começar, o primeiro culto às 19 horas e vai terminar às 20 horas. O segundo culto vai começar às 20h30 e vai terminar às 21h30. Lembrando que 21h30 já era o horário que terminava o culto antes da pandemia. Porque antes da pandemia começava às 8 horas e terminava 21h30. Tá claro até aqui? Então, a gente vai liberar a partir de segunda-feira os 2 links para o culto de terça, e você vai poder se inscrever em algum deles e participar, e vai ser poderoso. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero avisar para vocês, é que após o culto, nós não teríamos nesse final de semana o culto infantil online, né? Nós estamos ajustando, porque graças a Deus a igreja fez algumas aquisições em materiais eletrônicos aí de filmagem, e a gente está produzindo a nossa própria filmagem agora, sem nenhuma intervenção de uma empresa terceirizada. Mesmo na pandemia, nós estamos prosperando, nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Pandemia não impede a provisão de Deus chegar. Amém? Glória! Mas logo, logo nós teremos nosso culto infantil. E para concluir,
Vamos manter sempre o distanciamento social, tá bom? No início, no final do culto. Evita toque, beijo, abraço, né? Espera passar a pandemia e a gente vai fazer um culto só de comunhão, para dar beijo e abraço, tá bom? Vamos para a palavra? Vocês estão prontos? Graças a Deus. Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 138, versículo 3. Salmo 138, versículo 3. Glória a Deus. Salmo 138, versículo 3. Eu vou ler para ganharmos tempo, diz: no dia em que te invoquei, tu me respondestes, concedendo-me força e coragem. Eu estou lendo na versão da Bíblia King James, eu vou ler de novo. Salmo 138, versículo 3 diz: no dia em que te invoquei, tu me respondestes, concedendo-me força e coragem. Amém, irmãos? Às vezes eu vou ministrar em algumas igrejas, e muitas vezes eu já fui abordado várias vezes por pastores de outra denominação, dizendo assim para mim: pastor, o senhor poderia trazer uma palavra para nós, na nossa igreja, no nosso evento, no nosso culto? Agora, pastor, eu queria uma palavra assim de encorajamento, para animar o povo, né? E aí a gente fica sondando o Espírito Santo, o que é que a gente vai ministrar. Mas o tema dessa mensagem é literalmente esse mesmo: encorajamento divino. Você vai ser encorajado nessa noite. Deus resolveu nessa noite nos encorajar. Amém, irmãos? Agora, perceba que em Salmo 138, o salmista, ele diz que o Senhor concedeu força e coragem para ele. Mas ele diz que essa força e coragem só veio porque houve algo que precedeu isso. Só veio porque ele decidiu buscar o Senhor. Ele diz: no dia em que eu invoquei, ele me respondeu. Perceba que a resposta está condicionada ao dia que foi invocado o Senhor. E nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos nos deparar com situações onde necessariamente só a coragem divina, só o encorajamento de Deus para nos ajudar a enfrentar essas situações. Mas muitas vezes a gente não está aplicando o mesmo princípio que o salmista está dizendo para nós. No momento que precisa de coragem, busque ao Senhor, invoque Ele, e Ele vai te responder. Oh glória! Ele vai vir em seu favor. Fazendo o quê? Trazendo coragem. Fazendo o quê? Trazendo força. Agora, observe bem, essa palavra coragem, ela significa, eu não sei se o volume está bom para vocês, está bom aí? Eu acho que o retorno ainda pode diminuir um pouquinho só. A coragem, essa palavra coragem, se você for pegar um dicionário qualquer, não bíblico, qualquer dicionário, essa palavra coragem significa habilidade de enfrentar o medo. A capacidade de enfrentar o medo. Coragem significa também a capacidade de enfrentar a dor, o perigo, as incertezas ou intimidação. Então, de fato, o que o salmista está querendo dizer para nós é que quando nós invocamos o Senhor, Ele nos responde, nos dando força e nos dando essa capacitação de enfrentar o medo, capacitação de enfrentar um problema, capacitação de enfrentar umas circunstâncias. E eu não sei quanto a você, irmãos, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, apesar de nós não sermos dele, sempre nós vamos nos deparar com situações como essa. Sempre nós vamos nos deparar com circunstâncias. Sempre nós vamos nos deparar, irmãos, com uma influência querendo nos atingir. E essa influência sendo uma influência de medo. Essa influência sendo uma influência de perigo, de muitas incertezas, principalmente acerca do nosso futuro. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele guarda as nossas vidas, Ele guarda o nosso futuro. E quando eu estava meditando sobre isso, eu senti essa inclinação do Senhor para trazer essa palavra de encorajamento para você. E dizer para você que Ele não só está com você no presente, Ele não só esteve com você no passado, Ele também está com você no futuro também. Ele não mudou. Aleluia! Possa ser que o diabo pinte um quadro, uma imagem que no seu futuro, lá você vai estar sozinho, sem ninguém para te acompanhar. Mas eu vou lhe dizer, Deus já esteve lá. E já preparou algo maravilhoso para você. Amém? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa.
Existe de fato esse princípio de que a coragem, a habilidade, a capacidade de enfrentar o medo, ela vem por meio de uma comunhão, por meio de invocar, por meio de buscar ao Senhor. Sabe, infelizmente o que nós temos visto é que quando surge um problema, as pessoas elas tentam buscar de todas as formas e de todas as maneiras vencer esse problema. Então ela fala com um, fala com o outro, busca ajuda em banco, busca ajuda em financeira, busca ajuda em tal lugar, em tal outro, mas quando as portas se fecham e ela vê que nada resolveu, então elas buscam o Senhor. Sabe, o Senhor tem que vir em primeiro lugar. É por isso que a Bíblia diz para nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não tem buscar coisas em segundo quando você busca Deus em primeiro. Já resolveu o problema. Você está aqui? Agora, exatamente esse mesmo princípio de Salmos foi aplicado na vida dos apóstolos. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 3, só ouça isso. A Bíblia diz algo interessante, que Pedro e João, irmãos, indo para o templo, ele curou um aleijado de nascença. Aquele homem andou e por causa disso houve alguns interrogatórios, houve alguns questionamentos, e as autoridades naquela época eclesiásticas, os sacerdotes, pediram para que Pedro e João não falassem mais no nome de Jesus, não pregassem mais a palavra, correndo risco de vida, ou simplesmente de alguma agressão física, inclusive. Mas a Bíblia diz, preste atenção, em Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, que quando eles foram soltos, tanto Pedro e João, eles buscaram refúgio, força, junto com a congregação, junto com o povo. E a Bíblia diz algo interessante, em Atos capítulo 4, versículo 23, se quiser colocar aí, eu estou lendo a versão da Bíblia King James, diz assim: assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e encontraram tudo o que o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos haviam, e contaram tudo que os sacerdotes, os líderes religiosos lhe haviam dito. Aí diz, ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes levantaram a voz a Deus e clamaram: ó Deus Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste os céus e a terra e o mar, tudo que nele existe. Agora pula por favor, para o versículo 29. No versículo 29 ainda está a continuação da oração daquele povo, junto com Pedro e João. E ele diz, agora pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita-os. Percebe isso? Capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Sabe o que significa intrepidez? Coragem, ousadia. Mas continuando, diz assim, estende, no versículo 30, a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome santo, do teu servo do seu servo Jesus. Passa mais uma. E assim que terminaram de orar, perceba, fizeram a mesma coisa que o salmista fez. Assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo. E com toda a coragem, diga comigo, coragem. Diga, e com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Oh, glória, como chegou essa coragem? Quando a igreja, quando o povo decidiu invocar e buscar o nome do Senhor. Aleluia. Se já havia coragem em Pedro e João para discursar diante daqueles chefes dos sacerdotes, diante daquelas autoridades eclesiásticas, agora veio uma capacitação divina, veio um bônus, veio um extra, veio uma habilidade sobre eles, dando coragem, ousadia. Agora não era somente palavra, agora eles iam continuar impondo as mãos e ia haver um pipoco de milagres, de sinais e prodígios. Houve uma intervenção divina quando a igreja decidiu buscar ao Senhor, dando a ela coragem, dando a ela a habilidade para enfrentar o medo, dando a ela a habilidade para enfrentar qualquer circunstância. E esse mesmo princípio é que Deus quer operar nessa noite, fazendo você e eu sairmos daqui com essa capacitação, com essa habilidade,
para enfrentar o medo, para enfrentar as circunstâncias. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas tem gente dentro da igreja com muito medo de pegar o coronavírus. Tem gente dentro da igreja com muito medo de quebrar financeiramente. Tem gente dentro da igreja com muito medo de ser desempregado. Tem gente na igreja com muito medo de que um dos seus familiares, que segundo a Organização Mundial de Saúde, atribui a uma situação de risco, com medo que eles morram. Mas eu vou lhe dizer uma coisa agora. Essa situação onde o medo vem e tenta nos colocar para baixo, tenta nos atingir, ela pode e deve ser resolvida com uma habilidade divina, com a capacitação do céu, lhe dando coragem para você continuar avançando naquilo que Deus tem para a sua vida. O que eu quero dizer para você é que você vai sair daqui desistindo de desistir. Você não vai sair daqui como você entrou. Glória! Se você entrou aqui e está tudo bem, você vai sair melhor ainda. Mas o que não estava bem, uma força sobrenatural do Senhor vai vir sobre as nossas vidas, nos dando coragem para você estufar o peito, levantar a sua cabeça e dizer ao medo que é uma influência, e dizer ao medo que é um espírito: em medo eu te resisto. Em medo, aqui não é o seu lugar. Oh, glória! Agora, talvez você pode até ter tentado fazer isso na sua própria força, mas isso não funcionou para o salmista, isso não funcionou para o povo, certamente talvez não funcione para você. Mas graças a Deus, porque existe aqui uma igreja reunida, existe o clamor de um povo, e se Deus respondeu no passado, Deus responde hoje também. Aleluia! Aleluia! Vocês estão aqui comigo? Isso é tão real, isso é tão maravilhoso, de que quando invocamos e buscamos ao Senhor, a capacitação para enfrentar as circunstâncias vem, que quando você olha a palavra de Deus, você não precisa abrir lá, mas ouça isso, vai ser jogado aqui na tela. A Bíblia diz lá em Salmos 34:4, a Bíblia diz: busquei, o salmista falando, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Quando o salmista diz que foi livre dos medos? Quando ele resolveu buscar o Senhor. Oh, glória! Vou ler mais um versículo. A Bíblia diz lá em Lamentações capítulo 3, versículo 57. Perceba isso. A Bíblia diz: tu te aproximastes quando a ti clamei, e dissestes, não tenha medo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que o medo, ele é uma influência, ele é um espírito. A própria Bíblia diz que Deus não nos deu esse espírito, não nos deu essa influência, mas nos deu um espírito de amor, poder e moderação. Quando nós falamos sobre medo, nós estamos falando sobre temor, apreensão, nós estamos falando sobre uma sensação de insegurança. E sabe, é impressionante como nós observamos que muitas pessoas que andam com medo ou vivem com medo, uma das melhores definições para essas pessoas é entender que viver com medo é morrer mantendo o corpo vivo. Viver com medo é morrer mantendo o corpo vivo. Há um tempo atrás eu soube de uma história, acho que foi a irmã Vânia que falou em uma das suas lives, de uma mulher que ela evitou ao máximo não sair de casa para não ser contaminada com coronavírus. Ela não pisou um dia na rua, mas ela pegou o coronavírus em casa e ela morreu. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa que você precisa entender. O coronavírus, ele pode até estar fora da sua casa, mas ele não pode estar dentro de você. O coronavírus dentro de você não é uma questão de um vírus no seu corpo. É simplesmente uma atitude de medo, que isso não pode reinar em nossos corações. Com isso, nós não temos que ser negligentes. Com isso, nós temos que confiar em Deus,
que dentro de casa ou fora de casa é o Senhor que nos guarda. Tem muita gente que não saiu de casa e está morrendo. Mas tem muita gente que está vindo para a igreja e está vivo. Você está aqui? Aleluia! Deus é maravilhoso. Sabe, irmãos, o medo ele rouba sonhos. O medo destrói esperanças. O medo impede de nós vivermos. E nós vamos lançar fora esse espírito maligno nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Eu percebo isso no meu espírito. Oh, glória. Oh, aleluia. Agora, você pode estar se perguntando, pastor, como eu venço o medo? Eu vou lhe dizer como você pode vencer o medo. Sabe, existe uma frase que eu li, eu gostei muito. Essa frase diz assim: onde o medo está presente, a sabedoria não consegue estar. Onde o medo está presente, a sabedoria não consegue estar. Sabe, se tem uma forma que nós podemos vencer o medo, é quando nós aprendemos a deixar a sabedoria de Deus governar a nossa alma. É quando deixamos Deus usar a nossa boca. Sabe, a nossa alma, se ela não estiver guardada, se a nossa alma não estiver hospedando a palavra do Senhor nela, através da meditação, dos pensamentos, a nossa alma, ela será atingida por essa influência maligna chamada medo. Mas quando você aprende a deixar a sabedoria divina governar o seu intelecto, a sua alma, então você pode estar dentro de casa, você pode estar na rua, você pode estar na igreja, você pode estar em qualquer lugar, e você vai saber que existe um Senhor que te guarda, existe um Senhor que te protege. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não te chamou para você morrer de coronavírus. Se fosse para você morrer, você já teria morrido. Não, vou lhe dizer de novo, Deus não te chamou para morrer de coronavírus. Isso precisa estar firme no seu coração. Você não precisa de coronavírus para morrer. Você precisa completar os seus dias aqui na terra, aí você pode partir. E eu vou lhe dizer uma coisa, haja vista aí, segundo Salmos lá 90, de 70 a 80 anos. Depois disso, aí sim pode ser enfado e cansaço. Mas você já chegou a 70, 80? Tem alguém aqui de 80? Então não se preocupe, tem vida ainda para você. Tem muita estrada para você. Tem muita coisa para você viver ainda. Oh, glória. Aleluia. Vocês estão aqui? Aleluia. Deus é maravilhoso. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o medo, ele não só se aproxima quando nós desobedecemos, quando nós falhamos, quando nós pecamos. Não, muitas vezes o medo, ele pode querer bater na nossa porta, mesmo quando nós estamos no centro da vontade de Deus, cumprindo os planos de Deus. Observe algo interessante, quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver, quando Jesus atravessou de barco com os seus discípulos por outro lado da margem, a Bíblia diz que nesse percurso vieram tempestades e os discípulos ficaram com medo. Tanto acordaram Jesus e Jesus repreendeu aquilo ali e nós sabemos o fim que foi chegar do outro lado da margem. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, quem conduziu os discípulos a entrarem no barco e passar para o outro lado da margem foi Jesus. Eles estavam fazendo a vontade do Senhor, mas mesmo fazendo a vontade do Senhor, circunstâncias vieram que deixaram com medo. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando Jesus está por perto, não tem medo que resista à presença do Senhor. Sabe, quando nós olhamos a palavra do Senhor, você vai ver que, por exemplo, Josué, a pessoa que sucedeu Moisés, sucessor de Moisés. Preste atenção, irmãos, eu estava meditando sobre isso. E eu fiz algumas anotações do que eu já li algumas vezes do livro de Josué. Perceba isso, ó. Josué, ele esteve ao lado de Moisés e viu muitos milagres. Ele servia Moisés pessoalmente. Observe, Josué recebeu imposição de mãos de Moisés, que foi transferido para ele uma sabedoria divina. A Bíblia também mostra que Josué esteve com os 10 espias, quando foram enviados para ver lá a terra de Canaã.
E com esses 10 espias, os 10 infamaram a terra, enquanto Josué e Caleb se mantiveram firmes no Senhor, declarando que se Deus deu aquela terra, eles iriam possuir. Perceba quem é Josué. Quando nós olhamos, nós vamos ver que Josué, muito semelhante de Moisés, parou as águas do Jordão. Quando nós vamos ver a palavra de Deus, nós vamos ver que Josué orou e o sol parou. A lua ficou imóvel. E a Bíblia diz algo interessante lá em Josué 10,14. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Pense num camarada macho. Era Josué. Josué venceu grandes exércitos. Josué teve grandes conquistas. Conhecido como o maior conquistador de todos os tempos. Josué derrubou muralhas. Josué foi o autor da frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o povo queria trocar Deus por outros deuses, mas ele se manteve firme. Sabe, irmãos, mas mesmo assim, quando chegou o tempo de substituir Moisés, o medo quis bater na porta desse camarada. Mesmo assim, e o Senhor teve que dizer para ele algo que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite. E disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em outras palavras, o Senhor estava querendo dizer para Josué: Josué, deixa eu lhe dizer uma coisa, preste bem atenção, se eu estiver contigo, nós somos a maioria, nós somos vencedores. Josué, não fique frouxo, não se covarde, avance para aquilo que eu tenho para você, não se intimide. Sabe, naquele momento, Josué poderia ter esquecido de tudo aquilo que ele passou junto com Moisés, de ter visto o mar se abrir, de ter visto água sair da rocha, o maná cair do céu, carne aparecer. Mas naquele momento, diante da dificuldade, diante de umas circunstâncias, ele temeu substituir Moisés, o grande libertador. Mas o Senhor disse: continua com coragem, eu estou com você. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, talvez muitas vitórias você teve para chegar até aqui, mas algumas circunstâncias estão batendo na sua porta, para querer fazer você paralisar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, seja forte e corajoso, eu estou contigo, por onde quer que andares. Aleluia, aleluia, Deus é bom, aleluia. E quando eu estava estudando, então, eu me lembrei de uma palavra que eu recebi, há mais ou menos 1 ano atrás, talvez um pouco mais do que isso. E imediatamente quando eu estava lendo essa palavra, preste atenção, imediatamente quando eu estava lendo essa palavra, e estudando e meditando, o Senhor me fez lembrar de uma palavra que eu recebi, e ela foi rema para mim no ano de 2019. E quando eu me lembrei dessa palavra, o Senhor disse para mim: libere essa mesma palavra, libere essa mesma coragem, libere essa mesma intrepidez sobre a vida de sua esposa Leilane. E sabe, eu quero lhe dizer uma coisa e quero que você grave no seu coração, Leilane. O que o Senhor ministrou para mim enquanto eu estava estudando, de forma específica para a sua vida, é o que está escrito em Isaías, capítulo 33, versículo 6. Isso me ajudou muito no ano de 2019, quando surgiu situações e eu precisava permanecer firme e tendo coragem no Senhor. Essa palavra está sendo liberada sobre a sua vida, e eu creio na unção do Senhor, agora mesmo caindo sobre a sua vida. A palavra de Isaías 33, 6 diz: haverá, ó Sião, e eu digo haverá, Leilane, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Oh, glória! Eu declaro em nome de Jesus Cristo que mais sabedoria, mais graça, mais capacitação, mais unção, mais habilidade que faz vencer o medo, coragem do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu ministério, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro um crescimento assombroso daquilo que o Senhor tem como plano e propósito sobre a sua vida.
chegou o tempo de voar mais altos e alcançar lugar que você imaginou e que você também nem imaginou. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela coragem do Senhor caindo sobre ela e ela avançando de maneira eficaz, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Aleluia! Agora, uma coisa que muitas vezes as pessoas, elas quando se deparam diante de uma dificuldade, eu já estou caminhando para terminar, diante de uma dificuldade, elas dizem, não, mas eu tenho medo de fazer isso, não, mas eu tenho medo de falhar, não, mas eu tenho medo de errar. Na realidade, vou lhe dizer, o erro já começa quando você diz que tem medo, porque a Bíblia diz que você não tem. Você não pode dizer o que a Bíblia diz que você não é. Não assuma um papel que Deus não intitulou você. Vocês estão aqui ou não? Você não tem medo de nada. Diga, eu não tenho medo de nada. Glória. E as pessoas, ela diz, não, mas eu tenho medo de falhar, não, mas eu tenho medo de prosseguir, não, mas eu tenho medo de fazer isso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, não tenha medo de falhar, e nem tenha medo de tentar. Não tenha medo. Se o Senhor te comissionou, se o Senhor te ordenou, siga em frente e avance, porque o Senhor vai providenciar. Oh, glória, aleluia, aleluia. Você está aqui comigo? Agora, para concluir, eu vou lhe dizer, o diabo muitas vezes, ele vai agir literalmente como nós observamos em alguns filmes, como o leão faz. Observe lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 28, na Bíblia King James, se puder colocar aqui, perceba isso. Diz, vamos lá, glória, vamos lá. 1 Pedro 5, 8, diz, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda em derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pode tirar, muito obrigado. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Um dos propósitos do rugir, ou do rugido do leão, eu pesquisei, significa e tem um papel como uma expressão de territorialidade. Também o rugido do leão serve principalmente como meio de comunicação e demarcação de território. O que Pedro está falando, creio eu, pelo Espírito trazendo uma revelação, é que muitas vezes o diabo ele vai querer rugir como leão, querendo demarcar um território que pertence a você. Um território que você já conquistou ou que você precisa conquistar. Todas as vezes que nós estamos avançando, nós vamos conquistar novos territórios. Nós vamos conquistar novas coisas. E vai existir um oponente, vai existir um maligno querendo rugir. Querendo demarcar um território que não pertence a ele. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que aconteceu com Josué. Uma vez ele estava diante de uma muralha. E depois de dar 7 voltas, durante 7 dias, cada dia ele deu 6 voltas. No 7º dia ele deu uma volta. Eu vou lhe dizer uma coisa, ele não rugiu, mas ele deu um brado de vitória. Eu quero lhe dizer, para cada rugido do diabo, existe um brado de vitória. Que precisa sair da nossa boca, que precisa sair do nosso coração. Para cada rugido do diabo, tem que sair um brado de vitória, dizendo, ei medo, eu não te escuto mais. Oh glória, o diabo ele pode rugir como leão, mas nós temos o brado que nos dá a vitória. Aleluia, aleluia. E sabe irmãos, Pedro, depois que ele fala sobre isso, ele diz, resisti-lhes, permanecendo firmes na fé. Aleluia. Como eu resisto firme na fé, diante dos rugidos do diabo,
diante do diabo querendo tomar um território, só existe uma forma: me levantando e dando um brado de vitória ao meu favor. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa que você precisa ouvir. Assim como uma montanha, tudo que você precisa está atrás do medo. Tudo que você precisa está lá. E nós precisamos pegar isso pela fé. Sabe, o diabo agora precisa ouvir o seu brado de vitória. E eu quero lhe dizer algo poderoso que está lá escrito em Tiago 4,7, diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Não, nós não vamos fugir do diabo. Não, o diabo vai fugir de nós. O diabo tem que fugir de você. O diabo tem que fugir dos seus negócios. O diabo tem que fugir da sua empresa. O diabo tem que fugir das suas finanças. O diabo tem que fugir do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O diabo tem que fugir do seu casamento. O diabo tem que fugir dos seus filhos. O diabo tem que fugir de todas as áreas da sua vida. O brado de vitória tem que te cercar por todos os lados. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: existem presas que o leão, só com rugido, elas ficam paralisadas, elas não conseguem fugir. Então ele vai lá e pega. Mas existem presas também que o leão ruge. E eu vou lhe dizer, quando elas se reúnem, elas caem para cima. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, preste bem atenção. Talvez se você estivesse sozinho para vencer o diabo, poderia ser difícil. Mas eu vou lhe dizer, você tem o Espírito Santo. Você tem o nome de Jesus. Você tem os céus. Você tem os anjos. Você tem irmãos. Você tem um pastor. Você tem uma igreja. Você tem um ministério. Nós somos o exército do Senhor aqui nessa terra, irmãos. Nós somos uma igreja triunfante. E agora mesmo nós vamos determinar que o próximo território, pode tocar mesmo, o próximo território que precisamos colocar os nossos pés, que precisamos pisar, não vai ser o diabo que vai determinar se nós iremos fazer isso, não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o seu cajado e a sua vara nos consola todos os dias. Ei, Satanás, nós estamos firmes na verdade da palavra, que diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Há uma influência aqui de ousadia e de coragem. Fique em pé. Aleluia! Aleluia! Os melhores dias da sua vida você ainda nem chegou a viver. Eles estão nesse território que pela fé nós vamos entrar, nós vamos possuir. Aleluia! Se Deus nos prometeu, quem é o diabo para tomar? Quem é o diabo para tomar? Eu quero declarar sobre a sua vida que esse semestre, em nome de Jesus Cristo, vai haver uma restituição tão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. O ano não terminou, meu irmão. Aquilo que talvez você gostaria de ter feito no primeiro semestre, você não fez. Deus vai lhe dar força, coragem,
para você fazer em menos tempo coisas maiores. Aleluia! Aleluia! Quem é você, Satanás? Salmos 27 diz: de que me recearei se o Senhor está comigo? Aleluia! 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 E eu quero terminar dizendo isso para você aqui nessa noite. Há algo que eu coloquei no final da mensagem, que diz em Joel 2:21: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre, o Senhor tem feito grandes coisas. Aleluia! Eu vou repetir para você mesmo. Quando eu falo terra, eu estou falando o seu nome. Não tenha medo, ó Júnior, não tenha medo, Leane, não tenha medo, Diogo, Fernanda, não tenha medo, Igreja Verbo da Vida de Vitória da Conquista. Não tenha medo, regozijem-se, alegrem-se, porque o Senhor tem feito grandes coisas, grandes coisas. Aleluia! Levante suas mãos. Você precisa sair daqui com esse brado de vitória na sua boca e no seu coração. Aleluia! Diga assim: ei! Diga de novo: ei! Satanás, quero lhe dizer que medo nunca mais na minha vida irá me paralisar. Ei, medo, eu não te escuto mais. Diga agora mesmo: Satanás, eu te digo, a você e aos seus demônios, eu não te escuto mais, em nome de Jesus. E agora mesmo, eu levanto a minha voz, como um brado de vitória, dizendo que esses próximos dias, esses próximos meses, serão dias maravilhosos, formidáveis, que Deus tem para a minha vida. Diga: Satanás, nas minhas finanças, nunca mais, no meu corpo, nunca mais, na minha família, nunca mais. A partir de hoje, eu avanço, eu entro pela fé em um novo tempo, em um novo território que Deus já preparou para mim. Aleluia. Nós vamos ceiar, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Um dia, um homem chamado, vou tentar dizer o nome dele, Smith Wigglesworth, ele disse que ele teve uma visão do próprio Satanás na sala da sua casa. E no momento em que ele chegou na sala e ele teve essa visão e viu Satanás lá, certamente Satanás pensou que ia intimidá-lo. Mas os seus livros, na sua biografia, conta que ele olhou para aquela situação, para o diabo, e simplesmente o ignorou, dizendo: ah, é você? E voltou a dormir. O diabo, ele quer com medo chamar a sua atenção. Mas vou lhe dizer uma coisa: a sua atenção
já foi atraída pela palavra do Senhor. E você vai ignorar aquilo que o diabo está pintando ao seu redor ou contra você. E você vai dar muito mais crédito e muito mais importância àquilo que Deus diz do que aquilo que o diabo está dizendo. Nunca mais esse espírito de medo vai parar você de avançar para aquilo que você tem. Essa ousadia vai ser como combustível que vai fazer você chegar em um lugar que sozinho você não chegaria. Sobre a sua vida eu declaro essa unção do Senhor, a mesma que veio sobre a igreja primitiva, a mesma que veio sobre o salmista, vindo sobre a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus que todo jugo do inferno está sendo quebrado agora, e que todas as armadilhas de Satanás não prosperarão contra a sua vida, nem contra a sua família. A partir de hoje, você é livre, não só no seu espírito, mas na sua alma, e completamente no seu corpo. E nas suas finanças também. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Pode sentar, por gentileza. Nós vamos distribuir os 2 elementos. Oh, glória. Pode distribuir aí, pelo amor de Deus. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Deus é bom demais. Quando você for pegando os 2 elementos, você pode ficar de pé. Pedir para os diáconos serem rápidos, por favor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Enquanto o diácono está servindo, o grupo de louvor pode cantar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Oh, o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei, aleluia. O rei está voltando. O rei está voltando. Sim, Senhor. A trombeta Está soando. O meu nome a chamar. O rei está ele voltando. virá. O rei está voltando. Sim, Senhor. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Creio que eu conheço todo mundo aqui que estão vendo, né? Todo mundo crente. Então nós sabemos que aqui o sangue representa o cálice representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. E nós temos o pão que representa o seu corpo que foi moído, foi trespassado naquela cruz, para que nós tivéssemos saúde hoje.
ouve-se ali sobre Jesus uma maldição espiritual e física, para que você possa ser abençoado espiritualmente e fisicamente também. E nós estamos celebrando essa Santa Ceia porque cremos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E isso é uma ordenança do Senhor, para que isso fique presente na sua memória. E você nunca esqueça que Jesus Cristo não está mais preso em uma cruz. De fato, Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Está vivo, está vindo nos buscar. Aleluia. E nós vamos dar graças agora por esse pão e por esse cálice, em nome de Jesus. Vamos orar pelo pão e depois nós vamos orar pelo cálice e aí a gente conclui. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, meu amado. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada pelo teu grande amor que nos alcançou. Obrigada por ter nos dado o teu melhor, o teu único filho, para que hoje nós também pudéssemos ser seus filhos. Sim, e nós nessa hora como igreja trazemos à memória tão grande sacrifício de amor, o corpo de Jesus moído naquela cruz em nosso favor, em nosso lugar, como nosso substituto, para que hoje nós pudéssemos desfrutar de paz, desfrutar de uma nova vida, desfrutar de saúde divina em nossos corpos. Oh Senhor, por isso não tememos. Muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. E quando nós comemos esse pão, nós trazemos à memória o teu corpo moído em nosso favor. E te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode comer o pão? Aleluia. Se havia alguma enfermidade em nosso meio, está indo embora agora mesmo. Amém. Você está sendo curado agora mesmo. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui. Sua presença é real. Não somente dentro de nós, mas sobre nós. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, porque na ceia que foi estipulada pelo Senhor, Jesus Cristo, de semelhante modo, tomou o cálice e deu graças ao Senhor. E Pai, dessa mesma forma nós damos graças por esse cálice que representa o sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz, para o perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Te agradecemos porque esse sangue nos purificou, nos lavou, nos limpou de uma vez por todas. E selou essa nova aliança que nós estamos vivendo diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque esse sangue está sobre as nossas vidas. E mesmo que com os olhos naturais nós não possamos ver, com os nossos olhos espirituais, nós sabemos que Ele existe. E o diabo também. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque esse sangue nos protege todos os dias. Te agradecemos, porque esse sangue não está somente sobre nós, sobre a igreja do Senhor nessa terra. Amém. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Você pode tomar. Aleluia. Oh, glória. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. 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 Ele é digno de honra e de glória e de louvor. Amém? Aleluia. E nós vamos terminar esse culto dando um brado de vitória. Amém? Nós vamos terminar esse culto de uma maneira diferente. Calando a boca de Satanás para sempre, em nome de Jesus Cristo. Isso mesmo. Nós vamos terminar esse culto dando um brado de vitória. Eu não sei se você vai dizer glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo vive, ó Maranata, ora vem. Eu não sei. Mas no 3 nós vamos dar um brado de vitória. E eu creio em nome de Jesus que no mundo espiritual vai ser, em nome de Jesus, cessado toda a ação do diabo contra as nossas vidas. Amém? 1, 2, 3. Aleluia! Deus é bom! Aleluia.
Beijo no seu coração. Deus continue te abençoando mais e mais.